Galera, bom dia, aqui é o professor Zé com vocês, em mais uma aula do site avareminha.com.br. Galera, dá bom dia pro Zeca, isso. Galera, hoje a gente vai ver, ótica geométrica, beleza? Ótica geométrica é a parte da física que estuda o comportamento geométrico da luz. Zé, o que é luz, hein? Luz é uma coisa que se comporta às vezes como sendo uma onda eletromagnética, certo? E às vezes se comporta como uma partículazinha chamada fóton. Cara, o comportamento da luz como fóton, por enquanto a gente vai deixar de lado, ok? A gente vai estar falando mais tarde sobre ele numa aula de física moderna. Por enquanto a gente vai tratar a luz como sendo uma onda eletromagnética que se propaga em linha reta e produz, como qualquer onda, né, uma frequência. E anota aí pro Zeca, a frequência da luz vai definir a sua cor, vai ter um comprimento de onda, certo? E uma velocidade. Que no vácuo, vale aproximadamente, a gente chama de C, vale aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Claro, com relação a esse comecinho, a gente tem que estar atento principalmente a isso daqui, A frequência da luz, já que ela é uma onda, define a sua cor. Só tem uma maneira de mudar a cor de uma luz, se a gente puder alterar a sua frequência. Galera, sabe um pouquinho sobre onda? Mais ou menos? Uma coisa importante de onda pra gente, por enquanto, é o seguinte, a frequência dela. A frequência de uma onda, ela não muda, independente do que ocorra com ela. A única forma de mudar a frequência de uma onda é a gente mudar a fonte que está emitindo essa onda. Entendeu? Como assim, Zeca? No caso da luz, por exemplo, né? A frequência define a cor. Se o cara tiver uma lâmpada que emite luz amarela, beleza? Ou um laser que emite luz vermelha, não, esse vamos ver. Ou um laser que emite luz vermelha, independente do que aconteça com o raio de luz no meio do caminho, ele vai continuar sempre vermelho, porque a frequência não muda. Tudo bem? O único jeito de mudar a frequência da luz ou a frequência de uma onda é o cara mexer na fonte, naquilo que está emitindo a luz. Se eu mexer na fonte, daí sim, eu mudo a frequência da luz. Se eu pegar um laser azul, ele vai emitir luz azul, mas também, durante todo o caminho, ele vai continuar azul. Zeca, o que é uma onda eletromagnética? Onda eletromagnética é uma onda formada por um campo elétrico e um campo magnético. E por enquanto, pra gente, né? Só se o cara der uma olhadinha lá na aula de eletromagnetismo, que ele vai entender. Por enquanto, pra gente, não tem necessidade de a gente se aprofundar. A única coisa que o cara tem que saber, né, é que toda onda eletromagnética se propaga, além de alguns outros meios, no vácuo. Tudo bem? Beleza? Então a luz, como é uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo, o que é relativamente óbvio, né? A gente não recebe luz do Sol. O que existe entre a Terra e o Sol? Um vazio, né? Então a luz se propaga nesse vazio. Então beleza. Luz, uma onda eletromagnética, em que a frequência define a cor, e ela nunca muda, independente do que aconteça com a luz no meio do caminho, beleza? Que vai ter um comprimento de onda, como toda onda, uma velocidade, certo? E que pode se propagar no vácuo. Já que às vezes a luz é uma partícula, mas por enquanto a gente vai deixar isso aqui para mais tarde, beleza? Cara, na ótica geométrica, a gente vai representar a luz como sendo só um raiozinho. Olha só, deixa eu apagar aqui. Galera, a luz vai ser um raiozinho aqui. Esse raiozinho aqui, chamado raio de luz, ele vai me indicar sempre a direção e o sentido no qual a luz se propaga. E em diversas situações a gente vai estudar um feixe de luz. O que é isso, Zeca? Um monte de raio de luz junto. Esse feixe pode ser um feixe convergente. Vamos anotar aqui, né? Um feixe convergente. Sabe o que é convergente? Que se juntam num único ponto. Pode ser um feixe divergente. Feixe divergente é um feixe que se espalha a partir de um ponto. E pode ter um feixe em que os raios de luz são
paralelos. Galera, convergente e divergente são palavras que a gente usa no dia a dia, não são não? As pessoas convergem numa opinião, todo mundo tem a mesma, todo mundo se encontra numa opinião. A galera diverge, cada um para um lado, cada um fala uma coisa diferente. Então, converge, se encontra num único ponto, diverge, se espalha. Exemplo, Zé. Cara, o feixe de luz convergente, ó, pode ser aquele que a gente tem numa lupa. Sabe? A gente pega lá a lupa, faz todos os raios de luz. Opa, tá difícil quebrar. Faz todos os raios de luz se juntar num pontinho. Esse aqui é o raio de luz que vem do projetor ali, ó. Se junta num pontinho que passa pela lupa. O cara pega os raios de luz e converge, ó, para um único ponto. A galera usava isso aqui, ó, óculos do vôlei para queimar jornal em cima das formiguinhas. Não é legal fazer isso, né? Não é ecologicamente correto. Feixe de luz divergente, uma lâmpada ou uma lanterna, né? Uma lanterna, se o cara liga a lanterna, a luz dela se espalha e ilumina uma grande região, apesar da lâmpada ser pequenininha, não é não? Beleza? A luz dela se espalha. Raio de luz paralelo, o laser que a gente viu antes. Claro, o laser vai ter aqui, ó, uma pequena ponta da onde sai luz. Deixa eu achar aqui. Um pequeno ponto onde sai luz. Beleza? Essa bolinha aqui, ó. E a luz emitida por ele, ó, continua do mesmo tamanho da fontezinha luminosa. Se continua do mesmo tamanho é porque a luz não se espalha. Se não se espalha é porque os raios de luz são o quê? Paralelos. Ou, anota aí que isso é importante, hein? O raio de luz vindo do Sol para a Terra. Claro, os raios de luz vindo do Sol que chegam na Terra, eles são praticamente paralelos um ao outro. E a gente vai considerar um monte disso daqui, ó, na hora de resolver exercício. Principalmente exercício sobre sombra. Os raios de luz que chegam do Sol na Terra, eles são praticamente paralelos um ao outro. Zeca, por que isso? Até não é complicado de explicar não, quer ver? Ó? O esquema que rola é o seguinte, ó. Aqui está o Sol, grande pra caramba. Aqui está a Terra, muito pequenininha, beleza? E muito longe do Sol. O Sol espalha raio de luz para tudo que é lado, né? A maior parte dos raios de luz, ó, emitidos por ele não chegam na Terra, passam direto aqui, ó. Até porque, ó, a gente sempre vai considerar a partir de agora que a luz se movimenta em linha reta. Não tinha falado disso não, né? Ó, a gente vai considerar a partir de agora que a luz anda em linha reta. Já que a luz não faz curva não, esquece isso. A gente vai considerar que ela anda em linha reta. E na maior parte do tempo ela anda em linha reta mesmo. Cara, quando ela anda em linha reta, esse raio de luz aqui não vai bater na Terra não. Nem esse. E nem esse. E nem esse. Só uma pequena parcela de luz que sai do Sol, ó, é que chega na Terra. Beleza? Só uma faixa muito pequena aqui, ó, de luz que sai do Sol chega na Terra. Cara, como a Terra está muito distante, ó, e esse ângulo de abertura aqui que chega na Terra é muito pequeno, até o desenho aqui ficou ruim, né? Esse ângulo aqui é muito pequeno, esses raios de luz chegam praticamente paralelos um ao outro. Ó, o Sol é uma fonte de luz divergente, mas os raios deles que chegam na Terra, eles chegam praticamente paralelos, certo? A gente observa isso nas sombras, que a gente vai estudar mais tarde. As sombras vão ser proporcionais quando iluminadas pelo Sol. E para acontecer isso, né, os raios de luz têm que ser paralelos. Cara, eu falando de Sol, né? Sol vai ser uma fonte luminosa. Como assim, Zeca? Cara, existem dois tipos de fonte luminosa, primárias e secundárias, certo? Primárias são as fontes que produzem luz. Um sol, uma lâmpada acesa, a chama de uma vela, que pra gente ver, ó, precisa só dela, certo? Basta só ter o Sol lá ligadaço que a gente consegue ver ele. Não precisa ninguém estar iluminando o Sol para a gente ver que o Sol existe. Basta estar a lâmpada acesa para a gente vê-la. Basta a vela acesa para que a gente consiga vê-la. Beleza? Fontes primárias, ó, são as fontes que emitem luz. E não esquece, né? Para a gente ver um objeto, ó, a luz sempre tem que chegar aos nossos olhos. Como assim, Zé? Isso, ó. A gente tem dentro do olho, né, lá na retina, algumas células que são sensíveis à luz. São chamadas de bastonetes e cones de luz.
que a gente vai estar falando posteriormente, tá? Bastonetes e cones de luz. Essas células detectam a luz. Mas, ó, para que a gente consiga ver, para que a gente consiga sensibilizar essas células, a luz tem que chegar no nosso olho. E detalhe, ó, a gente sempre vê o objeto na direção do raio de luz que chega até o nosso olho. Certo? Se o raio de luz vem aqui horizontal, a gente vê o objeto, ó, na mesma altura do nosso olho. Se o raio de luz vem inclinado para cima, a gente vê o objeto abaixo do nosso olho. Se o raio de luz vem inclinado de cima para baixo, a gente vê o objeto acima do nosso olho. Até por isso, algumas vezes a gente vê o objeto no lugar que ele não está. Como assim, Zeca? No espelho, quer ver? Ó? No espelho, o raio de luz vem, bate no espelho, isso aqui é um espelho, tá? Reflete e chega até os nossos olhos, certo? Cara, onde é que a gente vê o objeto? Aqui? Não, né? A gente vê o objeto aqui, ó. No lugar que ele não está. Zé, que você não é a imagem do objeto? A imagem é isso, é onde a gente vê o objeto, né? Por que a gente vê o objeto num lugar que ele não está? Porque, olha só, né? A direção do raio de luz que chega no nosso olho é essa daqui, ó, inclinada, apontando para cima e para a esquerda. Então a gente vê o objeto abaixo do nosso olho, do lado direito. Porque o raio de luz está vindo dali, ó, para chegar no nosso olho. Nessa direção aqui que a gente vai ver o objeto. Certo? Zé, que várias vezes acontece isso, várias vezes, né? Quando a gente olha um objeto dentro d'água, a gente vê ele no lugar que ele não está. Porque a gente vai ver depois, né, quando o raio de luz sai da água para o ar, ele dá uma desviada. E a gente sempre vê o objeto, ó, na direção do raio de luz que chega aos nossos olhos. Então, para a gente ver uma fonte de luz, a luz tem que sair dessa fonte e chegar aos nossos olhos. Aquela primeira que a gente vê era a fonte primária, lembra? Tinha a luz própria. Mas existem as fontes secundárias. Por exemplo, um carro. Um carro seria uma fonte de luz secundária. Ele não tem luz própria, né? Se não tiver nenhuma fonte de luz aqui por perto, ó, a gente não consegue ver o carro. Porque não sai nada do carro e chega até os nossos olhos. Até antigamente, ó, os gregos achavam que para a gente ver um objeto, não todos, né? Uma parcela pequena lá. Achava que para a gente ver o objeto bastava abrir o olho. Beleza? Que saía alguma coisa do olho e chegava até o objeto. Claro, é óbvio que não, né? Se saísse alguma coisa do olho e chegasse até o objeto e a gente conseguisse ver o objeto, a gente tranquilamente enxergaria no escuro. Beleza? A gente poderia ver no escuro, ó, porque para ver, bastaria abrir o olho. Beleza? É, né? Se saísse alguma coisa do meu olho, chegasse até o objeto e com isso eu conseguisse ver o objeto, não precisava de lâmpada, não precisava de sol, não precisava de estrela, nada. Só abrir o olho era suficiente para ver. Então os caras começaram a se ligar que isso não funcionava, né? Que deveria chegar alguma coisa no olho. E essa alguma coisa saía do sol, ou saía de uma lâmpada, ou saía da chama de uma vela. Essa coisa então foi chamada de luz. E eles perceberam que para a gente ver, a luz teria que chegar nos nossos olhos. Então a luz teria que bater em alguma coisa, refletir e voltar aos nossos olhos. Então para a gente ver o carro, por exemplo, né, esse carro teria que ser iluminado por uma vela. Porque se ele não tem luz própria, né, e para a gente ver, a luz tem que chegar nos nossos olhos, ele de alguma forma receberia a luz da vela, refletiria essa luz da vela, e essa luz chegaria aos nossos olhos. E só quando essa luz chegasse aos nossos olhos, a gente veria o carro. Tanto é que se eu apagasse a vela, o carro não apareceria. Beleza? Esse carro aqui, no caso, seria uma fonte de luz secundária. Para a gente ver, ó, precisa ter alguma coisa iluminando. Uma fonte de luz primária. Certo? Beleza? E cuidado, né? Para a gente ver o objeto, a luz tem que chegar aos nossos olhos. E não sai nada dos nossos olhos. Zé que o super-homem. Aquela é brincadeira, né? Lembra lá do super-homem, que visão de raio-x? Todo mundo sonha em ter quando é pequenininho, né? Ver todo mundo, né? Tudo bem, deixa pra lá, né? Galera, aqui, ó, visão de raio-x é um absurdo. Do que adianta o cara ter visão de raio-x? Vamos pensar, né? Ó, ter visão de raio-x significaria o quê? O cara ter lá na retina algumas células que detectassem raio-x. Concorda com o Zeca? Mas para detectar esse raio-x, o cara teria que fazer o quê? Ou melhor, né? O objeto teria que fazer o quê? Ou emitir raio-x ou refletir raio-x. Por exemplo, um cara que tem visão de raio-x, ele veria o Zeca? Não veria, né?
O Zeca não emite raio-x e nem reflete raio-x. Concorda com o Zeca? Não estou entendendo, Zeca. Ó, para a gente ver o objeto, a luz vem, bate no objeto e volta até o Zeca. Ou, no caso de uma lâmpada, a lâmpada emite luz e vem direto no olho do Zeca. Se o cara tem uma visão de raio-x, tem aqui ó, células que detectam raio-x, para ele ver o Zeca, de duas uma. Ou o Zeca teria que emitir raio-x, ou teria que ter uma fonte de raio-x ali perto, tipo uma lâmpada, né? Só que emitisse raio-x, que bateria no Zeca e chegaria até o olho dele. Mas não só, o Zeca não reflete raio-x. Mesmo se tiver essa fonte de raio-x do meu lado, né? Ele não vai me ver. Beleza? Porque o Zeca não reflete raio-x. Ô Zeca, mas ele não emite raio-x com o olho, daí não adianta, daí não vê. Beleza? Porque ó, o raio-x não tem que sair do olho dele, tem que chegar para ele ver alguma coisa. O olho dele tem que ser sensibilizado por algum tipo de onda. Se ele emitisse raio-x com os olhos, a única coisa que ele ia fazer é matar todo mundo de câncer. Mas também não ia ver nada. Ia ser cego super-homem. Então ela ia ser do super-homem, ó, extremamente furada. Ok? Porra, Zeca. Esquece, ó. Não dá televisão de raio-x. Voltando aqui, né? Então eles tinham as fontes de luz primária, que produzem luz, e as secundárias, que só refletem. Exemplo bacana de fonte de luz secundária. Lua. Massa essa lua aqui, né? Galera, lua vai ser uma fonte de luz secundária. Tudo bem? Ou qualquer outro objeto que precisa refletir luz. Bola, cadeira, mesa, e aí por diante. Zeca era uma lâmpada. A lâmpada é secundária ou primária? E aí é o quê? Isso depende. Se estiver acesa, é uma fonte de luz primária, mas se ela estiver apagada, é uma fonte de luz secundária. Claro, com relação ao comportamento dos objetos e da luz, ó,